uma boa noite, né? Que a paz de Jesus fique com todos nós até o fim da reunião. A gente sempre fala a paz de Jesus porque o Espiritismo ele vem para relembrar Jesus. É uma das finalidades do Espiritismo. É o Consolador prometido, é o cristianismo redivivo. Jesus, esse mestre que dirige o planeta desde a sua formação. A gente já começamos a falar isso aqui algumas vezes. Qualquer dia eu vou pegar o livro todo para a gente ver. Tem um livro do Emmanuel, que foi ditado pelo Emmanuel lá para Chico Xavier, A Caminho da Luz. Aí a gente vê o trabalho que Jesus executa no planeta. Imagine, desde a formação do planeta, Jesus está comandando a formação do planeta. Ele, com a pleiade de espíritos, é assim que o Emmanuel vai descrevendo que Jesus é um espírito já bilhões de anos na nossa frente, recebe a incumbência, ele com um pleiade de espíritos todos puros, só que Jesus comandando, ele recebe esse material que é permitido para ele, essa massa energética solar, e ele vai fazer o planeta Terra. Então imaginar ele trabalhando isso com aqueles seres todos. A Terra foi feita por Jesus. Ele faz a Lua foi feita por Jesus, essa Lua nossa. Por ele e a pleiade de espíritos cientistas. As primeiras células foram feitas por eles para fazer. Então a pessoa até entende, porque o Evangelho é bem interessante. Ele é muito sábio, o Evangelho é cheio de sabedoria. Mas depender do grupo, ele faz as suas interpretações. A Igreja Católica, ela segue o Evangelho, só que ela faz a interpretação dela. Os evangélicos, os protestantes seguem o Evangelho, em cima da interpretação dele. Os ortodoxos, anglicanos vão seguindo o Evangelho. O Espiritismo também faz. Essas interpretações é que vai dando confusões nas pessoas, porque na maioria das vezes eles trazem o que ele sabe, o que ele entende, o que ele compreende ali. Por exemplo, Jesus é Deus, faz parte dos dogmas da igreja, os evangélicos foram nesse caminho, mas o próprio Jesus, ele fala que o Pai é um, ele é outro. Na realidade, Jesus não é Deus, ele mesmo fala. Agora, para a gente ter uma ideia, é como se ele governa isso tudo. Imagina a trabalheira que ele teve para ir fazendo as mudanças ali no planeta, preparando o terreno para a humanidade que viria daqui a alguns bilhões de anos, preparando preparando toda esse preparo, e depois, aí, é como eles falam, que ele reúne aquele grupo que estava com ele, faz uma prece, e a Terra invade uma massa gelatinosa, que ele disse, tomando conta dos mares, das terras todos, que é o que ele chamava de protoplasma, que vai permitir agora ter vida aqui na Terra, a partir dessa massa gelatinosa. E ele vai começar a formar essas primeiras vidas aqui organizando, ele organizar esse planeta todo. Imagine a luta nesse processo de evolução. Você vai pegar aqueles seres unicelulares e você vai fazendo, vai melhorando, vai crescendo, e fazendo as variedades até chegar num ser multicelular e chegar no homem. Você vê quanto tempo demorou. E assim que diz que esses homens primitivos aqui, era como se fossem selvagens, bem primitivos, ainda estava em formação esse próprio corpo. E aí o Emmanuel vai dizer que Jesus recebe uma quantidade imensa de espíritos, que aqui já estava a terra povoada, já tinha muitas pessoas, muitos seres, mas ainda primitivos, ainda estava
primitivos, ainda em formação. Se o homem ainda está em formação, imagine naquela época. E aí ele diz que ele vai receber uma pleide de espíritos, uma quantidade grande de espíritos que veio de Capela, que é e vai receber esses espíritos, porque eram espíritos preparados, mas moralmente não. Eram espíritos que tinham, às vezes, conhecimento de ciência, de religião, de política, de arte, de todas as áreas, mas moralmente não era, e a Capela estava mudando de patamar e eles não tinham mais condição. E Jesus recebe essa pleide de espíritos e vai falar com eles que eles estão vindo de um planeta que agora eles vão aprender em cima do trabalho, da dureza, vão ter chance de ensinar essas pessoas mais primitivas, e aí dá tempo deles treinarem humildade, treinar o amor, treinar a humildade, treinar a fraternidade. Porque o caminho é esse, treinar. Jesus é um mestre na humildade e na fraternidade. O exemplo de Jesus ali do berço, ali na manjedoura, é um exemplo de muita simplicidade, porque um espírito dirigindo o planeta vem ficar naquela condição. Entre o berço e a cruz há um número grande, imenso de ensinamentos para todos nós. Agora você imagina, ele diz àqueles espíritos, e eles vão enumerando que esses espíritos foram sendo encaminhados para as regiões que já tinha povoados, já tinha povoamento. E ele diz assim, que esse povo é como se fosse a raça adâmica, é como se ele tivesse sido expulso do paraíso, ele sente saudade lá da época do paraíso, e vai viver aqui para aprender, e não vai ser fácil para eles. Aí ele até diz, olha, mas já existia, assim o Emmanuel está falando no livro Caminho da Luz, isso que eu estou dizendo está no livro Caminho da Luz. Ele diz, existia já pessoas amarelas e negras, já existia aqui. Ele disse, mas esse grupo, quando chega, ele vai formar, a raça branca vai ser formada com a mistura que eles vão trazer, porque ele vai trazer essas pessoas e vai fazer alterações no perispírito dos que estão aqui para poder receber esses espíritos mais evoluídos. Ele disse, aí vai formar a raça branca, que vai dirigir sobretudo na região da Ásia, e depois pega pelo Estreito de Suez, vai para a África, vai para o Egito, e vai dar origem a uma série de coisas dessa raça. Mas ele diz, ele concentra espíritos os mais evoluídos que ele podia lá da época, lá na Índia, lá na China, no Egito. Vai formar o problema lá dos hebreus, que é também importante essa raça que ele vai formar. E ele vai descrevendo, o Emmanuel vai descrevendo isso tudo e mostrando que tem alguns que até evoluíram quando já estava no Egito. Tiveram evolução, bastante, até voltaram, mas muitos ainda estão nesses estados aqui nossos. E ele vai nesse livro, é um livro grande, não dá para dizer, ele vai mostrando o caminho que Jesus vai traçando, mandando esses mestres ir lá para a Índia, para orientar as pessoas, mas chega na Índia, ainda eles juntam com a vaidade e o orgulho dele, formam as castas. É assim que ele vai fazendo as castas, que até hoje está aí trazendo problema sério para o povo. Ele manda lá para a China e manda mestres como Lao Tse, Confúcio, Rofi, mas o que acontece? O homem ainda na sua dureza. Você vê, quando teve a Revolução Cultural na China, com Mao Tse Tung, a primeira coisa que ele fez foi apagar os livros de Confúcio, de Lao Tse, como se pudesse apagar desses mensageiros. Não vão conseguir, mas você vai vendo que cada região dessa vai tendo suas razões, e o homem vai dessacrando. Pega no Egito, lá na Grécia, mata o Sócrates, que é o emissário de Jesus. Então, cada essas figuras, todas são emissários. Jesus está encaminhando. Aqueles chamado profeta lá do povo hebreu, ele vai encaminhando. Aquilo são tudo
espírito que Jesus encaminhou. E nós já aprendemos muito com cada um daqueles chamados profetas que são médios. É um ensinamento imenso. E Jesus ele vai descrevendo até o problema da igreja, do Império Romano, que eles vão abusando. O Império Romano era para fazer a mudança no planeta. Os romanos, eles defendiam a justiça, defendiam a disciplina, família, esses valores morais, eles trabalhavam com isso. Então ele diz, aproveita que conquistou o povo grego e leva essa cultura. Mas o que acontece? O homem com a vaidade, ele se perde. Quando Jesus é crucificado, a partir daí o Império Romano se descamba, teve a invasão dos bárbaros, aí teve terremoto, vulcão lá de Pompeia, e veio reis doidos, o Calígula nomeia um cavalo para ser ministro dele, o Nero doido toca fogo na parte de Roma, e aí essa loucura. Então aí vai descambando e perde a força. A própria igreja, ele usou a igreja como caminho de crescimento. Usou a igreja, mas ela também se juntou com pessoas de mando, deixou o mundo material lhe dominar, os valores perecíveis ficar a favor dela, e chega uma hora que diz, olha, acabou o tempo. E não tem mais, acabou o tempo, simplesmente acabou. E você vê até hoje o que é que faz? Quer buscar coisas externas. Em cima de teologias externas, teologia da libertação, é algo externo. Não, a melhora é de dentro para fora. Se não fosse isso, Jesus não teria trabalhado. Você tem que melhorar de dentro para fora. Você não vai encontrar essa melhora externa. Ele vai descrevendo toda essa caminhada toda que vai acontecendo, inclusive a chegada desses movimentos, o comunismo chegando, claro que vai se perder. Uma doutrina que é materialista, que nega a existência de Deus, que não toma Jesus como referência, vai perder. O planeta nosso é comandado por Jesus. Quando querem tirar Jesus do comando, se perde. Não tem como você vai fazer melhora nesses caminhos. Então ele vai até a França, na Revolução Francesa, os caras vinham um caminho, depois se perde, entra na Revolução, começa a matar. Jesus não defende esse tipo de coisas. Então esse tipo de entendimento que nós temos que trazer, até quando chega agora o Espiritismo, para relembrar tudo de novo. Mas todos são mestres que Jesus mandou. Não pensa que o Lutero é um mestre que Jesus mandou, que fundou os protestantes. É um mestre. Lutero é o mesmo Paulo de Tarso, que veio para fazer porque a igreja estava já abusando. Mas dentro da igreja também nunca faltou grandes mestres para orientar, com grande apoio. Sempre teve. Agora voltou. O Espiritismo chega para relembrar Jesus de novo para nós, para a gente entender essas mudanças que estamos vendo. E a gente assiste no mundo atual, aí tem essas lutas agora dos sociólogos, trabalhando com a ideia materialista, pegando a ideia de Marx como se fosse o caminho, querendo trabalhar com a ideia da briga do poder do operário com o patrão. Claro que isso vai perder, não é briga externa, é interno, a situação é interna. Você vê às vezes movimentos que agora esses dias você vê, teve na Olimpíada, esses dias faz algumas coisas, valorizando o materialismo. Quem toma esse caminho, o caminho já está perdido. O caminho é Jesus no comando. E Jesus comanda assim. Vamos ver nosso corpo. Nosso corpo tem trilhões de células. Cada um de nós, trilhões de células. E muitas células, elas se renovam, a maioria com 7 anos, elas se renovam quase todas. Então são trilhões de células. Trilhões de células comandada por um espírito. É o espírito que comanda. O nosso espírito comanda esses trilhões de células. É como se essas células ela tem sua autonomia, mas autonomia limitada. É como se você pega um cavalo, que eu dou você, por exemplo, o cavalo, ele tem autonomia,
Mas o cavalheiro é que vai saber se o cavalo vai para a direita, para a esquerda, para frente ou para trás. É o cavalheiro que faz isso. Então as nossas células têm autonomia até um ponto, mas é nós que vamos comandá-la. Então se o sujeito tem pensamento de ódio, de raiva, de mágoa, esse pensamento vai ser matéria, porque o pensamento com vontade e as emoções que ele vai criando, ele vai ter matéria. E essa matéria, o que é que vai fazer nas nossas células? Mas se o sujeito tem pensamento de amor, de fraternidade, do bem, o que é que ela vai fazer nas nossas células? Só que o homem agora ele toma consciência disto. Na hora que ele toma consciência disso, eu tenho que começar a usar bem agora as minhas oportunidades. O que a vida está me dando, porque a vida não para de dar coisas para nós. Nós somos uma quantidade imensa de oportunidades, de bênção que cada um de nós temos diariamente. E todos aqui têm possibilidade imensa de dar um salto no seu processo evolutivo, porque nós estamos reencarnados. Quanto tempo demorou para a gente tomar consciência que nós somos um espírito, que somos um espírito em evolução, que estamos agora reencarnados então no Brasil, uma terra especial, as pessoas nem percebem isto, e aí ele diz, o que é que eu posso fazer? Como é que eu vou chegar melhor do que quando cheguei? Então, como aproveitar essa oportunidade? Todos nós temos uma oportunidade imensa. Aí tem alguns que dizem, mas a situação está difícil. Sim, mas Deus nunca para de ajudar. É que a técnica de Deus a nos ajudar é uma técnica diferente. Então, eu, como comecei a dizer da célula, vou voltar nessa parte de Deus para a gente entender. Nós comandamos trilhões de células. Jesus comanda trilhões e trilhões de seres viventes na Terra. Ele comanda. Do jeito que nós comandamos, ele comanda. Só que Jesus é comandado por Deus, a inteligência suprema. Mas tem outra galáxia que é comandada por outro ser que Deus está por trás. Outra. É assim que ele vai comandando tudo. Jesus é o grande comandante desse planeta. Por isso que ele chama a atenção que ele é o caminho, a verdade e a vida. Para a gente poder entender isso e lembrar que ele veio. Você vê aquele povo que veio de Capela, muitos já voltaram e muitos viraram trabalhadores dele e hoje são grandes porque tinham conhecimento, não tinha, era a prática do bem. E essa prática do bem demora. E aí essas pessoas é o que Deus convida para nós. E para a gente poder entender como essas dificuldades, veja o exemplo do que a gente falou lá do Velho Testamento, tem aqueles profetas que são médios, profetas são médios, todos encaminhados por Jesus. Vê a história de José do Egito. Olha, todas as histórias deles é bonita, do Moisés, daquela gente, são profetas até. José do Egito, vê como é interessante. Ele conta assim, que José, eu digo para a gente ver o que é que isso serve para nós. O José era o filho mais jovem daquele grupo, era um grupo de muitos filhos. E então diz que o José, os irmãos tinham ciúmes dele, o pai gostava muito dele, mas o José era missionário, e isso despertava ciúmes nos irmãos. E o José então foi dizer para os irmãos que ele teve um sonho que o sol, a lua e algumas estrelas se curvavam diante dele. Aí os irmãos ficaram com mais ciúmes. E os irmãos pegaram José e venderam, escondido do pai, venderam para um grupo de viajantes como escravo, vendeu como escravo. E o pai ficou naquele sofrimento, foi embora como escravo. Mas José teve um sujeito lá no Egito na época era a potência dos países, naquela época era o Egito, como teve a época que foi a Pérsia, naquela época era o Egito. E esse era um chefe militar ligado ao faraó, e era um rico, aqueles chefes militares eram todos ricos, ele era muito rico, e ele comprou José como escravo. E José veio, mas José era muito inteligente, e ele se afeiçoou de José e deu liberdade para José dirigir as coisas dele. Morava no palacete
dele e dirigia os negócios dele, que era muito, e os negócios progrediam com José. É assim que está lá no Velho Testamento. Aí diz o seguinte, que a mulher desse cidadão, esse cidadão era um tal de Potifar, era o nome dele. O cidadão, a mulher de Potifar, começa a se interessar pelo José, porque está lá escrito assim que José era um rapaz muito bonito, é assim que está escrito lá na Bíblia, era um rapaz muito bonito, 18 anos, um rapaz muito bonito. Ela começa a dar em cima do Potifar, em cima do José, que era a mulher do Potifar. E José era judeu, já com a ideia de Deus único já era muito forte, lá do judaísmo, que já existia. Então ele diz para ela que ele não ia querer saber dela, porque o marido dela libertou ele e deu toda a liberdade e tinha confiança demais nele. Então ele não ia trair a confiança do marido. Ela repete 3 vezes a tentativa, na terceira vez que ele dando a mesma resposta, porque disse que ela era solidária com o marido, porque ele estava firme no raciocínio dele lá de religioso, que ele era. Então ela faz uma queixa aí, que ele disse que ele queria violentar ela como vingança, e ele vai preso, ele fica preso. Demora uns tempos preso. Aí, eu quero dizer para mostrar como é que a mão de Deus age, para a gente trazer para nós. Aí ele diz que o faraó, assim que está escrito, o faraó tem um sonho que começa a perturbar o faraó. Ele sonha, toda noite sonhava, que tinha 7 vacas gordas e 7 vacas magras. E as 7 vacas magras engoliam as 7 vacas gordas. Aquele sonho começou a perturbar. Então ele reúne os sábios lá do Egito para interpretar o sonho dele. Chama os mágicos, ou as pessoas religiosas, o Egito tinha muito isso, para interpretar. Mas ninguém consegue interpretar o sonho dele, e aquilo está incomodando. Aí então um funcionário lá do palácio, um copeiro, diz, olha, para o faraó, tem um preso aí que sabe interpretar sonhos. Aí ele manda chamar o preso, José. Aí vamos lá, corta o cabelo dele, faz a barba, dá banho, troca de roupa, dá roupa nova para ele ir encontrar o faraó. Ele vai lá. Então o faraó como se fossem os ministros dele, os sábios lá, tudo ali em volta. E o rei conta o sonho. E pergunta para ele, se ele entende, ele diz, olha, esse sonho com ele era médio, o José era médio, a gente vai ver lá, era profeta, era médio. Então o José diz, olha, esse sonho significa o seguinte, o Egito vai ter 7 anos de muita fartura, por causa das vacas gordas, e depois virá 7 anos de muita seca, sem fartura nenhuma, aqui na região toda. Aí o rei disse, e o que fazer? Você sabe? Ele disse, eu sei. O rei disse, o que é que você faria? Ele disse, eu abriria silos no país inteiro, existia silo, mas não assim, no país inteiro, teria os soldados, as forças que o senhor tem militar para tomar conta de cada silo desse, que eu abriria no país todo, e plantaria muito agora, nesses 7 anos, muito trigo, muito, e mandava o povo plantar, ia tendo emprego, porque ia criando silos, segurança, e vamos produzir muito, e armazenando. Quando chegar os 7 anos de seca, primeiro o povo tem comida à vontade, porque a gente era produtor de trigo, tem comida à vontade, não vai ter problema. E o próprio povo também vai plantar nos quintais de casas que ele disse que vou mandar. E guardar também, mandar guardar. Ele disse, mas aí as nações todas virão aqui comprar, e nessa compra nós vamos receber muito ouro e muito prata dessas nações. Então, enquanto as outras vão estar em crise, nós vamos... E o rei, naquela hora, nomeia ele primeiro-ministro. Ele vira primeiro-ministro. Fica primeiro-ministro e realmente o Egito adquiriu um progresso imenso com ele. Progresso dentro da paz, criando emprego, criando trabalho e criando riqueza.
o que é que, e inclusive os irmãos dele precisaram vir de Israel lá para buscar trigo, e aí que encontra ele, o pai, que a história vai logo. Eu estou só contando, querendo dizer o seguinte: a mão de Deus é muito estranha. Ela não podia ter impedido de José ser vendido como escravo, ela não impediu, deixou. Ela podia ter impedido da mulher de Potifar ficar em cima do José, ela não impediu, ela deixou. Ela podia ter impedido de José ser preso, não deixou ser preso. Mas quando ele estava preso, agora leva ele na condição para virar a segunda pessoa mais importante do país, do Egito, de uma hora para outra. A mão de Deus é muito estranha, às vezes, para o nosso entendimento. Às vezes, por exemplo, o Daniel, é outro profeta lá, Daniel foi preso. Depois botaram ele na jaula, nas jaulas que só tinha leões. E os leões só ficaram cheirando Daniel e lambendo e não fizeram nada. E Deus não podia ter evitado dele ser preso, ter colocado na jaula, mas não, na jaula é que vai chamar a atenção. Então, às vezes, nós estamos debaixo de tempestades. Não tem problema. Se Deus está permitindo a tempestade, às vezes é debaixo da tempestade que a coisa vai acontecer para nós. Aí que precisa a segurança nossa, a fé. A fé que esse José tinha, que o Daniel tinha, e que serve para tanta segura para a gente ver. A fé, essa certeza que Jesus é o grande comandante, e ele diz: eu não abandonarei vocês, estarei com vocês até o fim. Ele está pronto. Agora precisa ter a coerência lá do José. O José foi coerente. Ele disse: não vou ficar com a senhora porque seu marido me valoriza e me respeita e eu vou respeitá-lo. A coerência dele, essa coerência. Essa coerência que nós precisamos trabalhar. É essa coerência. Então o Espiritismo vem, quando ele chega numa época mais moderna, e diz para nós: olha, você não começa agora a descobrir que você é um espírito, que você está em evolução, que o espírito é imortal, que a reencarnação existe e que agora é um momento belo a tua reencarnação. Então, se está vivendo dificuldades, paciência, que daqui a pouco essas dificuldades vão ser evitadas. Se está vivendo prova, expiação, paciência. Alguma razão tem que ter, mas estar atento. Se você vibra numa frequência de amor, você vai entrar em contato com espíritos na frequência de amor, tanto encarnado como desencarnado. Você vive na frequência do bem, se você está pensando no bem, na fraternidade, você vai entrar nessa frequência. Então, quer dizer, olha, está na hora da gente começar a educar o nosso espírito. Nós precisamos educar. Você diz: é mais fácil perdoar do que agredir. Por que não treinar perdão? Nós precisamos treinar perdão, porque se fôssemos espíritos evoluídos, nem estaríamos aqui, estaríamos no outro planeta. É o planeta Terra, e aí serve para nós reflexão. Quando perguntaram para o Chico: Chico, como é que você sabe que uma pessoa veio de outro planeta ou começou aqui na Terra, desse que começou aqui? O Chico disse: olha, qualquer um aí que ele tem certeza que a reencarnação existe, ele veio de outro planeta. Aqui, eu acredito que, pelo menos, se não for 100%, está perto de 100% que acredita na reencarnação. Então, a gente tem grande chance de ter vindo de outro planeta e ter vindo como expulso, e provavelmente por má comportamento. Agora é a hora da gente começar a trabalhar essas possibilidades imensas nós. Saber que nós somos um espírito ainda atrasado, senão não estaríamos nesse planeta. Mas não é porque somos atrasados que somos inferiores. Não, estamos atrasados na nossa evolução, mas nós temos chance de fazer a nossa caminhada agora. E agora é o momento. Então os espíritos vão voltar a relembrar Jesus. O que é que Jesus ensinava para as pessoas? Ele ensinava que o perdão era muito importante. Ele bateu muito nessa técnica, para perdoar.
E ele veio para ensinar isso para as pessoas. Ele não precisava passar, ele não estava passando prova, ele estava só na condição de mestre que veio encarnar aqui entre nós. Que naquele livro do Caminho da Luz, eles contam que teve uma reunião de todos os espíritos ali, comandada com Jesus, na hora que ia começar a formação do planeta. Ele diz, teve outra reunião com todos aqueles espíritos angelicais que trabalhavam com ele, preparando para Jesus reencarnar aqui na Terra. A encarnação de Jesus foi um dos fatos mais fantásticos que o planeta assistiu. Alguém que vem e deixa um código de ética moral para a sociedade, para ensinar um roteiro seguro para todos nós. Então Jesus, ele dizia que fazer prece é bom, oração. Mas ele dizia e ele fazia oração. Você vai ver lá no Evangelho o tempo todo. Jesus, de vez em quando, se afastava do grupo e ficava em oração. Às vezes a noite toda. Quando ia tomar uma grande decisão, ele ficava em oração. Os próprios discípulos, quando perguntam para ele, mestre, nos ensina a orar. E Jesus faz aquela oração dominical, o Pai Nosso, que é uma belíssima oração, de 1 minuto aquilo. Tem jovens que dizem, eu não faço oração, não tenho tempo a perder. Eu digo, mas é só 1 minuto a oração e você diz que não tem tempo. Ele às vezes achando que não tem tempo. Mas se Jesus falava isso, e mandava, ele dizia para nós, para buscar a oração. Ele dizia, orai e vigiai. Ele chamava a atenção. O que foi que o José fez? Em oração e vigiado. Se ele não estivesse vigiando, ele se perdia. Então, é como se estivesse convidando cada um de nós. A gente começa a reclamar, minha família dá problema, mas e tem família que não dá problema? Existe algum que não dá problema? Que história que não tem? Aqui não tem ninguém que não tenha problema. O planeta é um planeta de prova. Nós somos espíritos ainda em evolução. Não existe ninguém que não tenha problema. Às vezes a pessoa acha que o problema dele é pior que nada. Está cheio de milhões de gente pior aí, de cada problema danado. Problema de saúde, de doença, de dinheiro, de trabalho, de família, de drogado. O que não falta é problema. Mas, e a pessoa fica agarrada ali nos problemas? Não. O problema, você avança. Você vai para frente. Não adianta você ficar. É como lá na história lá do Ló, que Ló vai, que ela é Sodoma e Gomorra, e diz, você vai embora, mas não olha para trás. Não é para olhar para trás. E vai embora hoje disso, porque a cidade vai ser destruída. Não olha. Aí diz que a mulher de Ló resolve olhar para trás. Resolve olhar para trás, vira uma estátua de sal. Olhar para trás é o seguinte, problema atrás nós já temos muito. Não adianta mais ficar olhando para trás, alimentando ódio, mágoa, ciúme, inveja. Alguém me disse uma frase, existe moça, meu noivo disse uma frase para mim que eu não prestava, que não servia. Eu digo, e você casou com esse rapaz? Não, esse tem 50 anos, já casei com outro. Eu digo, você ainda está guardando aquela mágoa, o cara nem sabe que você existe mais, o cara já arrumou mais de 50 noivas aí, você ainda guardando essa mágoa. Aí fica guardando, por isso que a história diz, virou sal. O sal é como se você conservasse aquelas coisas do passado. O passado só serve para você tirar, aprender com aquilo e avançar. Não adianta ficar no passado. Ficar no passado vai ficar com sentimento de culpa, de remorso, você avança como? E tem que ir futuro, e o futuro você não pode ter medo, o medo e a culpa lhe arrebenta no processo evolutivo. Os obsessores agem muito em cima do medo e da culpa. Não tem que ter medo, tem que confiar que nós somos filhos de Deus e que estamos nesse planeta, que Jesus comanda esse planeta. E ele disse que nenhuma das ovelhas que meu pai confiou vai se perder. Ele está pronto para ajudar. Mas é preciso também a gente colocar na condição de ser ajudado. E para a condição de ser ajudado, vir no centro espírita, você já está fazendo isto. Usar a oração, você está fazendo isso. Fazer o evangelho no lar, você está fazendo isso.
todo dia, fazer a prece, pelo menos de manhã, de noite. Mas você pode fazer igual o Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, de vez em quando, ele disse, de 2 em 2 horas, eu olhava para o alto e agradecia a Deus. Às vezes não precisa você ficar muito. No seu trabalho mesmo, só você dizer, Jesus, pensar assim, Jesus, eu estou aqui, me ajuda. Já é uma oração. Não precisa ficar, mas tem que ir na oração e tem que ir como Jesus disse, eu estava com fome, estava com sede, preso, doente, e você me visitaste. Quando é que fizemos isso? Toda vez que fizer com um desses pequeninos, é a mim que você está ajudando. A oportunidade de treinar a fraternidade, o Espiritismo convida e dá essa chance para nós, treine. Quem treina a fraternidade não vai se arrepender. Se você que tem que melhorar, teu coração não é o outro. Nós ficamos com mania de querer melhorar o outro depende dele. Agora nós podemos melhorar nós, o esforço. Esse esforço que os espíritos disseram a Kardec, conhece o espírito pelo esforço que ele faz para seu auto-melhoramento. O auto-melhoramento. Aí você assiste pessoas intelectuais fazendo livros, falando que Jesus não existe, que Deus não existe. Quer dizer, olha o que ele está fazendo com o saber dele. O saber dele, ele está se atrapalhando, porque ele está usando o saber dele para criar dificuldades para ele mesmo. E fica, é por isso que a gente tem essas teses, e os camaradas querem resolver o problema social do mundo com teses materialistas. Como vai resolver? Só vamos resolver se a gente ir na direção do Cristo. Tem que ir na direção do Cristo. E essa direção é que nós somos convidados para ir nessa direção. Então, vem numa casa espírita e você sai lembrando que você é convidado e está tendo uma oportunidade imensa de avançar. Quem impede de qualquer um de nós aqui fazer o bem? Só nós, ninguém pode impedir. De você amar, quem é que impede? De você fazer uma prece, pedir por alguém, não precisa nem a pessoa saber que você está pedindo. Pedir, começar a treinar. Às vezes eu digo no grupo, olha, você tem um grupo, lembra, alguém ali do grupo, veio o pensamento de uma pessoa, assim, sem motivo nenhum, já pede a Deus por ela. Que Deus ajude essa pessoa que pode ser que nesse instante esteja até vivendo um momento difícil. Que Deus ajude, que ele tenha paz e que tenha êxito saudável nas coisas que está fazendo. Porque você fazendo isto, você já começa de você, porque quando você tem um pensamento de amor, de fraternidade, você é o primeiro a ser atingido. Então você está melhorando você e na direção do outro. O Tiago, ele falava nas cartas que o Tiago tem lá no Evangelho, ele fala para ali os cristãos aprender, fazer oração um para o outro, mas aprender e ficar feliz com a melhora do outro, a melhora espiritual. Eu fico muito feliz quando eu vejo alguém dizer, olha, estou começando a ler, estou gostando. Eu fico feliz porque eu digo, ele está pegando a pista certa. Olha, eu estou indo numa sopa, lá estou ajudando, descascando a batata, fazendo sopa numa sopa de pessoas carentes. Eu fico feliz que eu digo, olha, ele já pegou a pista. Não tem problema, é coisa simples, não tem problema, mas já pegou a pista. Senão, eu estou indo no centro, estou fazendo agora evangelho no lar, ótimo, eu fico feliz. Você diz, mas é coisa pequena. Sim, mas nós temos que começar a ficar feliz com a melhora espiritual do outro. E quando o outro está fazendo o caminho contrário, pedir a Deus que ele tenha paciência, que na hora certa ele vai acordar e vai fazer. Então a gente vem aqui para entender, Jesus é o grande comandante. Ninguém se engane, nada, o planeta não vai melhorar enquanto a sociedade não tomar o caminho de Jesus. Por isso que o Espiritismo veio lembrar. Agora, tomar, não de facetas olhando com dogmas doidos, não querendo externamente fazer Jesus o melhor externa, não se unindo com as pessoas de poder material, como a igreja se uniu com os poderosos, com os reis, com o que é que deu? A gente vê o prejuízo que deu, mas não faltou sempre grandes figuras lembrando que a lição do Cristo. Jesus não tinha nada, nenhuma pedra para encostar a cabeça, o jeito quer ser pastor para ter aviões, ter não sei o quê, isso não tem nada, não tem sentido no sentido desse.
A gente entender isso, compreender. Não é que eles estão fazendo, é a interpretação. E nós, o Espiritismo, vem aprender essa interpretação do Evangelho de Jesus. É uma bênção, porque faz parte dessa caminhada. Lá nesse livro, Caminho da Luz, já vou encerrar, ele diz o seguinte, ele diz, a Europa já está decidido. Ele fala no ano 38, já está decidido, a Europa vai só decair. Ele fala, vai decair. Ele não disse que vai desaparecer, vai decair, porque houve os abusos dela. Como ele diz, a igreja começa mesmo a decadência para valer. Ele diz que quando ela assinou a infalibilidade papal lá, disse ali já estava no caminho, vai cair porque houve abusos. E ele diz assim, que ele vai comandando cada regiões, e ele deslocou o eixo da Europa aqui para a América. Ele diz lá no ano 38, ele diz, olha, Estados Unidos e o Brasil. Estados Unidos será cabeça e o Brasil será coração. É assim que ele fala. Ou seja, a espiritualidade vai vir com tudo no Brasil. Por isso que o Brasil é o país mais católico, os evangélicos crescem tanto, o espiritismo cresce tanto, porque é esse o destino que está reservado para o Brasil, para ser a pátria do Evangelho. Então aqui é o lugar que nós vamos treinar as coisas do coração. É aqui que é para treinar a fraternidade. Então as pessoas às vezes lamentam que o Brasil está, mas é porque ele não parou ainda para ver. E às vezes você vê, ele diz, ó, lá de 38, ele diz, ó, o eixo deslocou Brasil com Estados Unidos. E ele diz, Israel ainda é o povo que ficou mais forte daqueles que ele vai encaminhando com os judeus, porque você veja, foi perseguido e não conseguiram destruir aquela união, eles continuam, porque eram espíritos que já tinham mais preparo moral para quando foi ali, para aquela região. Aí ele diz assim, esse eixo, aí você vê o que é que nós assistimos, as nossas autoridades, fazendo o contrário, eles não estão percebendo. Aí faz um eixo, forma o BRIC quem é? China, Rússia, cadê meu nego, nosso negócio aqui é Estados Unidos e Israel, você não está entendendo espiritualmente, é que a coisa é outros caminhos, e as pessoas não percebem, porque fica com um olhar só imediato, ele não percebe imediato. Você não está vendo Maduro ali na Venezuela, disse que se ele perdesse ia ter um banho de sangue. Pensamento imediato, já governa 12 anos e ainda não está satisfeito, quer mais? Ditador, mas ditador de que você... quando os espíritos vão descrevendo aqueles reis, aqueles ditadores que estão do outro lado, é uma situação lamentável, é muito triste a situação que fica deles, porque não acordaram ainda para as possibilidades. E o Brasil, é uma bênção estar encarnado no Brasil, é uma bênção ter tanto livros e tanto material para nós, mas também para nós é uma coisa terrível, porque a gente vai chegar do outro lado e vai dizer o que é que você fez com esse conhecimento que você tinha. Você sabia disto, o que é que você aproveitou da oportunidade? Não é o sujeito virar santo, não é isso que está aí, mas se esforçar para o auto-melhoramento. Essa é uma coisa terrível para nós. Eu lembro a Marlene Nobre falando com a gente, ela dizia, olha, quando é que nós vamos chegar a dizer, você viveu na época do Chico Xavier e o que é que você aprendeu com esse homem? É assim que funciona. Às vezes as pessoas perdem a oportunidade, e nós já perdemos muitas oportunidades, todos nós já perdemos muito. Agora o Espiritismo vem e diz, aproveita a oportunidade que a vida está te dando. Aproveita a vida, aproveita a vida. Desfrute, reclame menos da mulher, dos filhos, do marido, reclame menos do trabalho, agradeça mais, treina a gratidão e vai nessa direção. Vai agradecendo tudo, até coisas ruins que acontecem, que às vezes parece ruim e não é. Lembra que eu disse, às vezes Deus deixa você entrar na tempestade, porque o que vai mostrar para você é em plena tempestade, é que vai mostrar, igual José. Ele deixou ele ser preso, deixou ser vendido, deixou a mulher lá atacar ele, deixou tudo. Quando ele estava preso, aí tira um escravo preso que estava sendo condenado porque a mulher disse que ele tentou abusar dela, ele vira a primeira autoridade do país depois do faraó, é ele.
É assim que a vida dá. O importante é aproveitar a vida com sabedoria. Então, o que nós precisamos aprender a amar, servir, fazer o bem e aproveitar a oportunidade que a vida está dando. Que Deus dê força a todos vocês, muita paz, leve a paz de Jesus com vocês, aproveite essa chance que Deus dê.